Tema de hoje: está escrito. Está escrito. Irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa, tão atual, que hoje, no tempo em que vivemos, século 21, nunca a existência de Deus, nunca as verdades bíblicas foram tão questionadas, tão colocadas em xeque e algumas vezes ridicularizadas como estamos vivendo hoje. Eu me lembro, talvez por causa da minha idade, 57 anos, desde os 3 dentro da igreja, eu me lembro que há uns 30 anos atrás, as pessoas liam a Bíblia e elas acreditavam piamente no que estava escrito. Ninguém questionava. Talvez até por isso é que antigamente aconteciam mais milagres, mais maravilhas, porque as pessoas acreditavam no que a Bíblia dizia. Hoje, tudo que está escrito na Bíblia é questionável. Tem uma pessoa que conheço, que apesar de se converter no Evangelho, apesar de se tornar evangelista, depois pastor, há um tempo atrás, ele chegou à conclusão, segundo estudos, segundo ele disse, que Jesus não é Deus, não deve ser adorado. Quando ele veio falar isso para mim, eu disse para ele: bom, e o que está escrito na Bíblia? Como é que fica? Aí essas pessoas, eles começam a dizer o seguinte: não, é que houve um concílio nos anos 70 depois de Cristo, 80, 70, 80 depois de Cristo, aonde um dos líderes da época reuniu um grupo de teólogos, de padres, de pregadores, e eles definiram como seria a tradução do grego para as línguas em geral. E nessa tradução houve algumas coisas que estavam escritas, elas não foram traduzidas como deveria se traduzir, e por isso colocaram, por exemplo, Jesus como Deus. Por isso falam da Santíssima Trindade. Essa é uma pergunta que muitos hoje duvidam. Você acredita na Santíssima Trindade? Que Santíssima Trindade? Existem religiões hoje que não acreditam que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus. Existem religiões que acreditam que Jesus foi um homem mandado por Deus para viver aqui nesta terra, e ele cumpriu a missão que Deus tinha para ele. Deus o ressuscitou e o levou para si, mas ele era um homem. Essa mesma religião acredita que o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma força que Deus enviou para ajudar a humanidade. E quando começa-se a questionar essas coisas, é aí que mora o perigo. Porque a Bíblia, como eu disse, quando eu leio e eu creio na Bíblia, eu, Diego, creio na Bíblia, desde criança, eu vi milagres acontecendo, na época de meu pai, de outros grandes pregadores, vivi milagres, ainda vivo milagres na minha vida, porque eu não fico preocupado em questionar a palavra, eu simplesmente leio e creio. Por exemplo, se Jesus era mesmo, ou era menor do que Deus na sua existência, como pode Jesus ser o mesmo ontem, hoje e sempre? A Bíblia diz isso, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, acompanha aqui no telão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tem gente até que fala errado esse texto, fala assim, será eternamente. Não, ele não será eternamente, ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ponto. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, não faz parte da Trindade,
do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que ele se dirige a si mesmo como uma pessoa? Acompanhe aqui no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, o texto diz que enquanto os irmãos lá adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Se ele é uma força, ele não fala. Se ele é uma pessoa, ele tem a capacidade de falar. Então ele disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aí assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Saulo, na verdade, e depois Paulo e Barnabé, eles foram chamados pelo próprio Espírito Santo. Pode Jesus ser adorado como Deus? Como eu disse, eu tenho um amigo que ele diz que isso é errado. Ele não faz mais isso. Ele mudou de religião. Agora ele crê numa outra religião. E nessa outra religião, eles têm Jesus, mas não como Senhor, não como um ser que deve ser adorado. Em Mateus capítulo 2, versículo 1, o texto diz: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, aqueles homens, eles tinham plena convicção de que tinha nascido o rei dos judeus, que ele deveria ser adorado. No versículo 11 desse mesmo capítulo, quando eles procuraram e encontraram, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Num outro texto, no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 51 e 52, quando Jesus tem aquele papo, ele está assim ainda, os dois homens que voltavam de Jerusalém, depois do que tinha acontecido, de Jesus ter morrido, no domingo eles estavam voltando para a sua terra, Jesus os encontra, não se revela, e Jesus conversa com eles, e no versículo 51, estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Lá no finalzinho do texto diz isso. Então eles, aqueles que estavam ali, aqueles dois homens, e os outros que depois se reuniram para ver Jesus subindo, eles o adoraram, e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Aí você fala assim: poxa, mas isso é texto tal. Bom, em Hebreus capítulo 1, versículo 6, Deus disse, através do escritor, e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então essas questões que se levantam hoje, para tentar combater a nossa fé, enfraquecer a nossa fé, daqui para frente a tendência é piorar, irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu estava pesquisando sobre isso. Na internet tem várias pessoas que pesquisam, vários pesquisadores pró e contra o Novo Testamento, por exemplo. Um deles disse o seguinte: teria o Novo Testamento mudado e sido corrompido com o passar do tempo? Algumas pessoas têm a ideia de que o Novo Testamento foi traduzido tantas vezes que ficou corrompido através das etapas das suas traduções. Ele diz: bem, se essas traduções fossem feitas a partir de outras traduções, elas teriam razão, claro, que como diz aquele dito popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas as traduções, elas não são feitas a partir de traduções. Elas são feitas a partir do texto original em grego encontrado nos manuscritos antigos. Então ele diz: a gente sabe que o Novo Testamento que temos hoje é verdadeiro e corresponde à sua forma original. Por quê? Primeiro, temos um número enorme de cópias manuscritas, mais de 5.000. Segundo, as palavras contidas nessas cópias estão concordando umas com as outras em 99,5% de concordância.
Terceiro, as cópias foram encontradas muito perto de sua data original de autoria. Quando se compara o texto de uma cópia do manuscrito com outra, a compatibilidade é surpreendente. Algumas vezes a ortografia da palavra, ela pode variar, ou palavras podem estar transpostas, mas isso tem poucas consequências. Quanto à ordem das palavras, Bruce Metzger, o professor emérito do Seminário Teológico de Princeton, ele explica o seguinte: faz uma enorme diferença em inglês quando você diz cachorro morde homem ou homem morde cachorro. A ordem da sequência é determinante em inglês. Quem entende um pouquinho só de inglês sabe que eu estou falando do que ele está dizendo aqui. Mas em grego, não. Uma palavra funciona como sujeito da frase, independente do lugar onde a palavra se posiciona na sequência. Ou seja, não tem como traduzir erroneamente. Eu aprendi isso no inglês, quando eu estudei um pouco inglês. O professor, o pastor Jaz, ele dizia: existem nos Estados Unidos muitas expressões idiomáticas. São expressões que as pessoas falam que você junta 2, 3 palavras para dar uma. Então é por isso que é difícil às vezes você assimilar o inglês de Londres e o inglês dos Estados Unidos. Da mesma forma, ele está dizendo o seguinte: isso no grego é impossível de acontecer. As variações nos manuscritos são tão raras que os estudiosos Norman Geisler e William Nix, eles concluíram o seguinte: o Novo Testamento, então, não só sobreviveu em mais manuscritos do que qualquer outro livro da antiguidade, mas também sobreviveu de forma mais pura do que qualquer outro grande livro. Uma forma tão pura que a 99,5% de puridade existe nessas traduções. O Dr. Ravi Zacarias, um estudioso visitante na Universidade de Cambridge, ele também comenta: em termos reais, o Novo Testamento é facilmente o escrito antigo melhor atestado, em termos da enorme quantidade de documentos, de espaço de tempo entre os eventos e os documentos, e da variedade de documentos disponíveis para sustentá-lo ou contradizê-lo. Não há nada nas evidências dos antigos manuscritos que comprometa tal credibilidade e integridade do texto. Ou seja, segundo esse Ravi Zacarias, ele disse o seguinte: o Novo Testamento é o documento antigo mais confiável da humanidade. Sua integridade textual é mais certa do que a dos escritos de Platão ou da que foi escrita por Homero, homens do passado. Eles chegaram à conclusão, e se você pesquisar na internet, a maioria esmagadora de pesquisadores, de estudiosos, de teólogos, de que o Novo Testamento, principalmente, ele foi traduzido fielmente ao original. Então não tem como eu olhar para a Bíblia hoje e querer questioná-la. Agora, por que as pessoas questionam? É simples, porque elas querem desacreditar. Elas querem que eu e você acredite, por exemplo, que Deus não exista. Elas querem que eu e você acredite que Deus não faz milagres, que Deus não faz maravilhas. Elas querem que eu e você acredite que o mundo, ele não vai acabar. O que vai acabar são as pessoas, mas nascem outras. Elas querem fazer acreditar que não existe o inferno. Elas querem fazer acreditar que Cristo não vai voltar. Aliás, alguns acreditam que ele nem subiu. Por isso que eu quero estudar com os irmãos hoje este tema, está escrito. Porque se você está aqui nessa manhã, ou se você está assistindo, eu te dou uma dica. Leia mais a Bíblia e quanto mais você ler, deixa ela entrar no teu coração. Porque se ela entrar no teu coração, ela vai te trazer vida, ela vai te trazer paz. Em tempos de crise, de pandemia, de dificuldade, ela vai te sustentar, ela vai falar sobre a tua vida. E o Espírito Santo, nosso Deus, que habita em mim, que habita em você, vai te capacitar, vai te despertar. Quero ler com você agora um livro de Tiago, você que trouxe a sua Bíblia, no capítulo 1. Glória a Deus.
Tiago capítulo 1, versículo 19. Quando eu falo aqui o que eu geralmente falo, Tiago era um dos irmãos de Jesus, as pessoas desacreditam, porque ninguém acredita que Jesus teve irmão, irmãs, mas a Bíblia diz que ele teve irmãos e irmãs. Um dos textos clássicos da Bíblia que diz, ou que fala sobre isso, foi quando os seus irmãos, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs chegaram, e alguém disse: Jesus, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão aí. E Jesus disse: quem são os meus irmãos, as minhas irmãs? São esses que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Né? Ou seja, ele tinha irmãos e irmãs. Tiago capítulo 1, versículo 19. Tiago escreveu o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira, versículo 20, do homem não produz a justiça de Deus. Versículo 21, ele aconselha: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem, guarde bem isso, humildemente a palavra implantada em vocês. Por quê? Ora, porque ela é poderosa para salvá-los. Versículo 22, ele aconselha: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E aí ele dá uma definição aqui, um exemplo interessante. Ele diz, versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Versículo 25, ele diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, ao contrário, praticando, simples, ele diz, será feliz naquilo que fizer. Só até aí. Ou seja, o que o escritor aqui deixou claro, Tiago? Que quando eu leio a palavra, eu tenho que ler com olhos de fé. Com os olhos humanos, por exemplo, o Jô Soares, ele mesmo disse certa vez que ele leu a Bíblia 4 vezes inteira e não entendeu nada. Porque aos olhos humanos você não entende muita coisa de Bíblia. Aliás, a própria Bíblia diz que as coisas que estão escritas vieram da sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Tem coisas que os homens consideram como loucura, eles não acreditam. Agora, se nós cremos num Deus vivo e poderoso, que tem todo o poder nos céus e na terra, que comanda todo o universo, que nos fez, nos criou, nos formou, segundo o texto, a sua imagem e semelhança, em tempos de crise, em tempos de pandemia, a gente tem que crer. E esse talvez seja o maior problema dos cristãos hoje. Os cristãos hoje, eles não creem mais no que a Bíblia está dizendo. Eles creem mais do que se diz aí fora. Creem mais na televisão, nas notícias de internet. E você sabe, infelizmente hoje boa parte da imprensa, ela depende de comerciais, depende de verba, e por conta disso, por não estarem recebendo verba do governo federal, e também por não terem tantas propagandas que as empresas estão passando dificuldade, elas vão bater mesmo, elas vão falar, elas vão querer trazer esse pânico. É óbvio que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, é óbvio que a situação é grave, e grave não por conta, não adianta querer achar culpados, porque todo mundo aí é culpado. A maioria das pessoas, elas não se guardam, a maioria das pessoas não usa álcool em gel, não usa máscara, os governantes proíbem a igreja estar cheia ou estar assim como nós estamos, mas os ônibus estão lotados, os trens estão lotados, ou seja, existe um disparate muito grande do que se vive, do que se fala e do que se vive. Na teoria tudo é bonito, mas na prática a maioria não cumpre. E você vê que agora até os jovens, os mais jovens, estão sendo contaminados.
Ou seja, quando eu olho para a Bíblia, eu creio no que está escrito. Eu creio que o próprio Jesus mesmo, quando ensinou várias vezes Jesus ensinou sobre coisas que haveriam de acontecer. E numa dessas vezes, acompanha aqui no telão, em Marcos capítulo 13, Jesus disse o seguinte, versículo 5, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 7, Jesus disse, quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, você já ouviu falar de guerra? Pastor, a humanidade sempre guerreou, lógico, mas nesse último século 20 para o 21, as guerras elas aumentaram. Pastor, onde está havendo guerras hoje? Pesquisa na internet. Tem um país na África que já morreu mais da metade, quase a metade da população por causa de guerra. Existem países no mundo que eles estão em guerra nesse momento, o governo atual contra o governo que quer tomar posse. E Jesus disse, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 8, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Versículo 12, interessante, se você ligar a televisão hoje, você vai ver isso aqui. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Já ouviu coisa assim atualmente? Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se a gente ler a palavra, guardar no coração e praticar, meu irmão, Deus está conosco, Deus nos vai fortalecer, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos livrar, Deus vai nos abençoar. O problema é ler, crer e praticar. Eu já citei esse texto que eu vou citar aqui várias vezes, mas eu vou citá-lo novamente para quem sabe entrar na sua cabeça. O diabo usou o que estava escrito na Bíblia para tentar Jesus. E quando ele tentou Jesus? Quando Jesus estava debilitado, passou 40 dias e 40 noites em jejum. E quando ele termina, vem o diabo para tentá-lo num momento assim, num momento debilitado, num momento de fome, um momento de cansaço. Mateus capítulo 4, versículo 1, acompanhe aqui. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Poxa, lógico. Aí o tentador, vendo que ele tinha fome, aproximou-se dele e disse, olha, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí Jesus respondeu o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo tentou Jesus no momento de fome. E é no momento da fome que eu e você, se a gente tomara a Deus que a gente nunca passe por isso, mas é no momento da fome que as pessoas fazem as piores coisas, tomam as piores decisões, fazem os piores acordos, porque ele está com fome, porque ele vê o filho, a filha, a família com fome. Então ele se sujeita a tudo. Agora, quando nós conhecemos a palavra, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Nós temos um Deus que manda uma palavra sempre para a gente, essa palavra nos alimenta. O diabo então levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, porque Jesus era o unigênito Filho de Deus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí ele se tornou o primogênito, o primeiro, como escreveu a palavra, Paulo disse, o primeiro de muitos. Eu e você também somos filhos de Deus. Temos filhos de Deus aqui?
Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, quando somos batizados, nós passamos a se tornar parte da família de Deus, a família espiritual. Então, essas perguntas, provavelmente um dia vão chegar às nossas vidas. Se você é filho de Deus, se você é servo de Deus, se você crê em Deus, e está escrito, disse o diabo, porque ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Ele disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E eu ouvi que nessa crise, nessa pandemia, houve alguns líderes aí, evangélicos, e pessoas que se dizem também evangélicas, que fizeram cultos sem controle nenhum, com aglomeração, e aí foi dito num desses cultos aí, tem até isso na internet, no YouTube, aqui não entra Covid, aqui não, aqui nós somos tudo crente forte. E foi nesses lugares que houve mais contaminação, porque Jesus disse também, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A Bíblia também diz, está escrito que eu e você somos sujeitos às leis e autoridades desta época. E se a autoridade decidiu fazer o que está fazendo, vamos nos submeter até o ponto deles não minarem a nossa fé. Amém? Por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo aqui hoje. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Versículo 10, Jesus lhe disse, retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Para quem que a gente tem que prestar culto? A Deus. Quem é Deus? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Está escrito na palavra de Deus, se você for justo, e nós fomos justificados por Cristo Jesus, na cruz do Calvário, diante de Deus estamos justificados por causa dos nossos pecados, mas se você procurar viver uma vida justa nessa terra, a sua vida será abençoada, mesmo em tempos de crise. Eu não estou dizendo que você não vai precisar trabalhar, se esforçar, não estou dizendo que as coisas vão cair tudo do céu, mas se você trabalhar honestamente, se você se esforçar diariamente, se você cumprir as normas, determinações, você sempre terá uma vida abençoada. Porque a Bíblia está escrito, Salmo 92, 12, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Está escrito. O problema é que as pessoas não lêem Bíblia. Por exemplo, está escrito para você que ainda tem pai e tem mãe vivos, está escrito que se você honrar seus pais, a sua vida também será prolongada nessa terra. E um dos textos, Êxodo, texto clássico, Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Está escrito que se você obedecer a palavra de Deus, ela vai te proteger. Eu falei sobre isso semana passada lá no átrio, para os irmãos que estão lá. Eu citei Deuteronômio 28, é um texto clássico, não tenho tempo de ler aqui hoje, mas leia Deuteronômio 28, estão descritas ali bênçãos e maldições, e só tem uma condição, se você entender a palavra, se você entender os mandamentos, você praticar os mandamentos, tudo que você fizer vai prosperar. É simples. No capítulo 30 de Deuteronômio 28, você vai encontrar o texto dizendo o seguinte, no finalzinho Deus está falando para o povo assim, olha, eis que coloco diante de vocês, bênção ou maldição, vida ou morte. Jesus diz o seguinte, Deus diz o seguinte para o povo, tipo assim, se eu fosse vocês, eu escolhia a bênção. Porque se você quer ter uma vida abençoada, você precisa ler a Bíblia e praticar a palavra. Se você crê na palavra de Deus, você crê na palavra do Senhor? Está escrito que Deus vai te proteger.
Salmo capítulo 5, versículo 11 diz: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Ou seja, eu creio na palavra, eu creio em tudo que está escrito aqui. Como eu disse, eu não tenho tempo hoje para discorrer sobre várias coisas que estão escritas, mas para você ter uma ideia, o Novo com o Velho Testamento, eles se complementam. Até a jumentinha que Jesus usou para entrar em Jerusalém, estava escrito que ia acontecer. Em João 12, 14, achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Onde está escrito isso? Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. O que foi escrito há 500, 600 anos antes na Bíblia, ela se cumpriu, porque a Bíblia se cumpre, tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir. Existem alguns fatos descritos na Bíblia que é difícil para muita gente acreditar. Muita gente hoje não acredita na história de Jonas. Jonas dentro de um ventre de um peixe, 3 dias. Ele foge para um lado, ele anda de barco para um lado, distante quase 2.500 quilômetros de onde ele tinha que ir. Aí lá vem aquela tempestade, jogam ele ao mar, a tempestade cessa, vem um peixe grande e o engole, e a mando de Deus leva ele quase 2.400 quilômetros no sentido contrário, e vomita ele na praia onde ele tinha que ir pregar. Isso é impossível de acontecer. Impossível para quem não crê, porque eu creio. E se a Bíblia estivesse dizendo que, se tivesse escrito que não foi um grande peixe, que foi uma sardinha que tinha engolido Jonas, eu acreditaria, porque eu acredito na palavra de Deus. Já pensou? Um homem morreu, aí 4 dias depois ele ressuscita. Isso é impossível. Impossível para os homens, para Deus não existe impossíveis. O mar vermelho se abrindo, e o povo atravessando no meio em terra seca, meu Deus, isso é loucura. Aliás, já até falaram, inclusive, alguns arqueólogos, estudiosos, chegaram à conclusão de que na época em que houve isso, o Mar Vermelho, por não ter muita chuva e tal, ele estava baixo, ele estava quase na canela. Aí colocaram em xeque, como é que pode a água na canela abrir e eles passarem? Irmão, se está escrito, e se for mesmo água na canela, a água na canela matou o exército do Egito, porque eu creio, a Bíblia diz isso. Choveu fogo do céu e consumiu o holocausto, lambeu a água que foi despejada, porque Elias disse que chova, se você crê em Deus, você vai ver o que Deus vai fazer, e Deus fez. Eu creio. Se está escrito na Bíblia que uma mulher estava passando dificuldades, e ela só tinha lá um pouquinho de azeite, e aí foi dito para ela: pega as vasilhas que você tiver, pega de vizinho, e foi pegando, e foi enchendo, e não acabava nunca, o filho virando, ou ela virando, traz mais vasilha, traz mais copo, traz caneca, ainda tem aqui, tá, pede para o vizinho aqui do lado, pede para o outro, está saindo, e foi enchendo, até que não tinha mais aonde colocar, e aí parou. A Bíblia diz isso, eu creio, porque Deus é capaz de fazer isso. Tudo está na Bíblia, tudo está escrito. Mas essa era aqui que a gente está vivendo, as pessoas estão desacreditando. A questão principal que hoje eu quero deixar claro aqui para os irmãos, é que as pessoas hoje nem ler Bíblia querem mais. A Bíblia diz, está escrito na Bíblia, que Jesus viria como um Salvador. Tem mais, se eu não me engano, tem mais de 300 citações no Velho Testamento de que viria um Salvador. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu continuo crendo. Meu irmão, minha irmã, a vida é feita de escolhas. Eu e você escolhemos. E a gente escolhe sempre o que é melhor para nós. Se nós cremos no que está escrito, se nós praticarmos,
não haverá pandemia, não haverá crise, não haverá dificuldades, para que a gente possa viver uma vida abençoada. A Bíblia nos diz, eu falei isso essa semana que passou com o irmão, sobre a questão de ofertas, dízimos, e ele disse, como é que vai ser, pastor da igreja? Eu falei, irmão, eu sempre acreditei, eu vi meu pai vivendo isso, a gente vive isso hoje, Deus de alguma forma provém, Deus manda a gente, Deus levanta. Quem crê na palavra, a Bíblia diz o seguinte, traga dízimo e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento, e depois você faz prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida sobre a tua vida, e ainda vou repreender o devorador, é o que diz a palavra. Ah, mas isso é Velho Testamento, pois então vamos para o Novo Testamento, Jesus diz, dai e ser-vos-á dado 4 vezes mais. Agora tem gente que não acredita, beleza, eu respeito, mas eu disse para ele, se você crer na palavra, porque se você começar a olhar assim, dízimo, putz, oferta... Mas, puxa, como é que vai ser? É melhor você não dar, eu já cansei de falar aqui. Agora, quando você lê, e isso entra na tua vida, isso entra na tua mente, você não tem medo, você pratica, porque você sabe que da fonte que vem a riqueza, da fonte que vem a vida, é inesgotável. Irmão, se não fosse assim, a Bíblia seria mentirosa, e mentirosa a Bíblia não é. A questão que eu quero, para encerrar aqui, para a gente participar da ceia, deixar claro é que a palavra está aí, ela está escrita. E se Deus não quisesse que ela chegasse até nós, ela já não existiria mais. Mas se ela chegou, e os historiadores, os teólogos, os cientistas inclusive, estudam a Bíblia, estão chegando à conclusão de que tudo que está escrito aqui é verídico, e está acontecendo e vai acontecer, quem sou eu para ir contra? Ah, pastor, mas isso aí é aquela fé cega. É aquela fé assim, o meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando Deus chamou Josué, disse, Josué, você vai ficar no lugar de Moisés agora. Agora é com você, filho. Cuida do povo, ensina o povo. Josué capítulo 1, versículo 8, ele disse o seguinte, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, Deus já fez tudo. Ele já criou, Ele tem todo o poder. Eu conversava com o pastor Bob, vindo para cá do átrio quarta-feira passada, a gente falava sobre a palavra, e ele fez umas perguntas, eu disse para ele, cara, o problema é que as pessoas acham que Deus foi ajustando no tempo as coisas, não, Deus já sabia de tudo. Então por que Deus permitiu? Porque Ele é Deus, Ele sabe de tudo. Ah, mas e aquele negócio de predestinação? Espera um pouquinho. Você acha que Deus vai falar, não, esse vai ser salvo, esse vai para o inferno, esse vai se lascar, esse vai se dar bem, esse aqui vai casar com uma mulher boa, aquele ali vai casar com uma jararaca, aquela mulher ali vai casar com um sapo, aquela com um príncipe. Você acha que Deus é capaz de fazer isso, irmãos? Eu não acredito. Nós é que fazemos escolhas durante a nossa vida. Agora, que Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai, é lógico que Ele sabe, Ele é Deus. Deus sabe quem o ama e quem não ama. Deus sabe quem ama da boca para fora e quem ama de coração, de corpo, de alma. Ele sabe de todas as coisas. Para encerrar aqui, eu desejo ler um texto com os irmãos. Aí, abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 12. Glória a Deus. João capítulo 12, versículo 37. Veja que interessante o que diz essa escrita aqui. Mesmo depois, João 12, 37, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor?
Versículo 39, por esta razão, eles não podiam crer. Por quê? Ora, como disse Isaías no outro lugar. Versículo 40, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Versículo 42, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Por que eles faziam isso? Óbvio, 43. Pois eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Pausa aí. Quantas pessoas se dizem cristãs vivem isso hoje? Não, eu vou na igreja, mas eu vou lá, na minha. Não. A Bíblia fala um monte de coisa, mas veja bem, né? Quando a Bíblia fala de pecado, quando a Bíblia fala de sexo ilícito, Deus ama o coração. Inclusive tem uma igreja aqui no Brasil agora, uma nova igreja, uma nova balada aí, né, que os pastores definiram o seguinte: você é salvo pela graça. E é mesmo. Só que é o seguinte, você vem no domingo, você cultua a Deus, você tal, mas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e outro, você pode pintar e bordar, sexo ilícito, beber, baladinha, não tem problema nenhum. Você volta aqui porque você é salvo pela graça. E essa igreja está crescendo, inclusive, no Brasil. Muitos jovens estão indo para lá. Porque é legal, né? Eu vou para um lugar onde eu me adequo, ou aonde a igreja se adequa a mim. Eu não vou me adequar à palavra, a palavra é que tem que se adequar a mim. E esses homens aqui, alguns creram no que Jesus falava, mas eles não se manifestavam. Por quê? Porque eles tinham medo de chegar e se mostrar, né? Pô, eu sou politicamente correto, eu não posso falar. Eles preferiam mais a aprovação das pessoas, e tem muitos jovens que preferem mais a aprovação dos amigos do que a aprovação de Deus. Bom, vamos lá, 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. 46, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47, ele disse: se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele disse, 48, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Por quê? Jesus disse, 49, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Versículo 50 e último, ele diz, sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que meu Pai me mandou dizer. Só daí. Aí eu digo para você, é óbvio, é claro, você que está em casa, você que está pela internet, é óbvio que você pode continuar vivendo a vida que você quiser. Você é livre, você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Mas está escrito. Guarde bem isso, está escrito. Mateus 24, 38, acompanha aqui no telão. Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Está escrito, Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. Quem? Lavados e remidos no seu sangue. Pessoas que procuraram viver uma vida saudável. Pessoas que procuraram praticar a palavra. Está escrito. Se está escrito, é para me ensinar. É para te ensinar. É para me corrigir. É para te corrigir. É para me proteger. É para te proteger. Está escrito. Se Deus permitiu, eu vou praticar. Eu vou crer. Me permita novamente falar sobre dinheiro. É a única coisa que está, é o único texto que está escrito na Bíblia que Deus permite que você faça prova dele. É o único texto. Porque Deus sabia, que Jesus falou, né? As pessoas iam ter dois deuses para servir, ou Deus ou a riqueza, ou Deus ou o dinheiro. Então é a única coisa que Deus diz assim: faça prova de mim.
traz, entrega e depois você faz prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida sobre a tua vida. Está escrito. Mas fala assim, mas eu não acredito. Tudo bem. Tem outros que acreditam e estão sendo abençoados. Amém. O que eu estou querendo te mostrar é que o que está escrito aqui está se cumprindo. E o mundo está cada vez chegando no fim. Jesus está para voltar, está perto. As coisas estão perto de acontecer. Aliás, as coisas já estão acontecendo. Humanamente falando, cientificamente falando, essa semana eu li que se desprendeu lá na Antártida um bloco de gelo do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Isso aí a tendência é descongelar e aumentar o nível de água no oceano. Tem também uma previsão para maio de 2022 de um asteroide se chocar contra a Terra. A NASA está estudando mandar, igual aquele filme, quem assistiu aquele filme lá, o Bruce Willis tal, e outros, Armagedon, obrigado. Eles foram lá tentar destruir um asteroide, pois a NASA está querendo fazer a mesma coisa, mandar uma pequena nave para se chocar, para ver se ele dá uma quebrada e desvia um pouco da Terra, porque a previsão é cair em maio de 2022 um asteroide, está na direção da Terra. Ai Deus, será que o mundo vai acabar lá? Eu não acredito. Pode ser que acabe amanhã. Por isso que eu creio na palavra. E o que diz a palavra? Esteja firme hoje. Crê no Senhor Jesus hoje. Você está com a vida torta, endireita a vida hoje, acerta a vida hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque está escrito que a volta de Jesus vai vir assim. Ah, pastor, mas e se demorar 10 anos? A morte não avisa a hora que chega. Ela chega de repente. E a gente tem que estar preparado. Amém? Amém? Está escrito na palavra. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos.